Olha aí, pessoal, os dados da inflação dos Estados Unidos referentes a fevereiro foram divulgados. Esse é um indicador que sempre acaba causando um pouco de apreensão, porque mexe não só com o mercado norte-americano, né, mas com a economia mundial de forma geral. Tudo que acontece nos Estados Unidos repercute em todo o restante do planeta, né? Então, a inflação, né, o núcleo da inflação do consumo, tal do PCE, os Estados Unidos têm essa medida aí, né? Dentro do valor geral da inflação que é apurado, existe um núcleo com produtos que não têm uma variação muito grande, não são tão sazonais assim, e que acabam representando melhor o cenário da inflação enquanto repercussão nos preços do aumento da base monetária. Mas esse núcleo da inflação do consumo avançou 0,3%, ainda é dentro do esperado, mas também ainda é um valor mais alto do que o governo gostaria, o que obviamente pode acabar pressionando a questão da taxa de juros aí, a ponto de o senhor Jeremy Powell aqui, né, que é o chefão lá do Fed, do Federal Reserve, falou o seguinte, que o corte de juros no momento não é algo apropriado, não é uma medida apropriada, porque ainda não há uma confiança plena com a questão da inflação, se ela está controlada ou não, né? Então vamos dar uma olhada nesses números desses dados aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, dados divulgados aqui, hoje, sexta-feira, dia 29 de março, né? Sexta-feira santa, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, núcleo do índice de preços com gastos com consumo, então, o tal do PCE na sigla em inglês, subiu 0,3% na comparação com janeiro, né? O mês de fevereiro fechado, comparando com o mês de janeiro, subiu 0,3%, né? Isso é uma redução no ritmo, né, de crescimento em relação ao mês de janeiro, aí, que foi de 0,5%. É um valor assim menos agressivo, eu diria, e representa uma revisão do número que foi apresentado antes, que era de 0,4%. Então, um número até mais positivo aí do que havia sido originalmente divulgado, né? E esse valor vem na mesma linha da expectativa do mercado, né? O pessoal estava projetando um aumento mesmo desse núcleo de preços aí na faixa de 0,3% aí, né? Conforme eu falei, esse índice, esse indicador é o preferido pelo pessoal do Fed aí, porque ele exclui variações de preços de alimentos e energia, que são itens mais voláteis, né? Alimento tem safra, tem épocas aí diferentes, então os itens acabam ficando mais caros ou mais baratos a depender da época do ano aí, a energia também, enfim, tem mais dados aí e tudo mais. Então, nos Estados Unidos também é feriado hoje, então uma sexta-feira sem expediente bancário, sem expediente de bolsa de valores, o impacto desses dados aqui ainda não pode ser medido. Isso vai ter repercussão de uma forma mais precisa na semana que vem, na segunda-feira, quando os mercados abrirem para digerir esses dados aí, né? E a variação anual desse indicador foi de 2,8%, o que representa uma queda aqui em relação ao mês de janeiro, quando o acumulado de 12 meses estava em 2,9% aí, e esse valor também está dentro da expectativa do mercado, dos especialistas aí, que era de 2,8% mesmo desse acumulado aí, né? Por que isso aqui ainda é preocupante? E eu compartilho dessa opinião aqui que o senhor Jeremy Powell pontuou, né? Porque se você fizer uma extrapolação desse valor aqui, eu gosto de fazer isso para a gente entender as taxas mensais em nível anual, né? Acaba que o que importa mesmo é o valor acumulado em 12 meses ou acumulado de janeiro a fevereiro, se você quer considerar apenas a coisa dentro do ano, né? Não em períodos atravessados. Mas, se você extrapolar isso aqui 0,3% para 12 meses, você vai ter algo perto de 4% de índice de inflação aí acumulada ao longo de um ano. E o objetivo do Fed, né, o centro da meta do Fed é 3%, ou seja, a inflação está acima do que o Fed gostaria que estivesse, né? Num cenário como esse, há de se ter algum grau de preocupação, com certeza, né? Então, esse indicador cheio, né, que não é o núcleo da inflação, mas sim levando em conta a questão de alimentação, energia elétrica e tudo mais,
também variou 0,3%. Então os dois valores aí, os dois indicadores estão bem juntinhos aí nesse patamar de fato e tudo mais, né? E houve uma revisão do dado de janeiro aí, né, desse valor, o indicador cheio, havia sido mensurado antes 0,3%, agora isso saltou para 0,4%, ou seja, um resultado pior. Portanto, a gente pode também depreender daí que o resultado de fevereiro eventualmente pode ser revisto para cima ou para baixo aí, né? Esse indicador cheio, ao contrário do núcleo da inflação aí, tem um valor menor no acumulado de 12 meses, que é 2,5% aí. Tanto no cenário aí, das previsões, isso acaba sendo exatamente o que havia sido previsto, cravou com o que o mercado havia pontuado de fato aí, né? Então, os preços dos serviços subiram 0,3%, o preço dos bens avançaram 0,5%, os alimentos avançaram 0,1% e a energia 2,3%, um grande aumento com certeza aí e tudo mais. Agora, no comparativo com o ano anterior, a coisa varia um pouco, com fevereiro de 2023, que a gente considera a variação em 12 meses aí então, né? O preço dos serviços cresceu quase 4%, muita coisa aí. O preço dos bens teve uma leve queda, os alimentos tiveram um aumento de 1,3% e o custo da energia teve uma deflação, né? Um recuo de 2,3%. O que é sempre algo interessante aqui. Mas, conforme eu falei, os dados não são animadores, né? Embora sejam previstos. Não é nada surpreendente, não pegou ninguém com as calças nas mãos, mas é um cenário que o próprio Federal Reserve já fazia a previsão de que a inflação estaria incomodando um pouco. E é aí que vem, então, essa declaração aqui do senhor Jeremy Powell, comentando aí também, né, no dia 29, ou seja, hoje, né, a repercussão dessa questão da inflação, e ele disse basicamente o seguinte, né? Os dirigentes do Banco Central norte-americano não veem como apropriado cortar as taxas de juros no país aí, até que haja uma confiança realmente de que a inflação está controlada e está numa queda, de uma trajetória de queda sustentada, né? Então, eu falei que era 3%, né? Na verdade, são 2% que eles querem de inflação, a taxa que eles querem aqui. E a verdade é que há um grande problema para se chegar nesse patamar. Nada indica nenhum movimento do mercado nesse sentido. E eu trouxe aqui, eu repercuti o comentário do senhor Peter Schiff, aquele cara que não gosta de Bitcoin. Bem, ele comentou a respeito de qual é a previsão dele para a inflação e com os valores que nós temos hoje de petróleo, de outras commodities aí, né, que ele diz que estão num boom histórico, nunca estiveram tão valorizadas ao mesmo tempo, né, é pouquíssimo provável que o governo americano consiga manter a inflação dentro daquilo que ele quer, daquilo que ele projeta, né? E o senhor Jeremy Powell sentencia a coisa dizendo que se houver um corte de juros cedo demais, então pode haver um repique da inflação, a inflação com uma levíssima tendência de queda acabar subindo aí de repente por conta de um corte na taxa de juros aí. Por outro lado, né, esperar demais pode trazer riscos à atividade econômica. E essa aqui é uma sinuca de bico que eu tenho citado há muito tempo aqui no canal, não só eu, muita gente tem repercutido isso, né? O governo norte-americano, de forma geral, o Banco Central norte-americano, está entre a cruz e a espada. Por quê? Se ele mantém a taxa de juros alta para conter a inflação que está incomodando, eu volto a dizer, e taxa de juros alta para os Estados Unidos é o patamar atual, 5,5%, né, mais ou menos. Tem uma pequena variação, mas é basicamente esse valor. Então, se o governo mantiver essa taxa de juros muito alta e por muito tempo, você vai ter um problema grande da pressão na dívida pública, que é uma dívida aí que tem, sei lá, 30 trilhões, 20 e poucos trilhões de dólares, né, o montante dela. E qualquer 0,5% de juros em cima disso é muita coisa, é uma montanha gigantesca de dinheiro, né? Mas não só isso, você pressiona a atividade econômica porque as pessoas financiam menos, as empresas empreendem menos, avançam a sua atividade econômica menos, porque o custo do dinheiro, do investimento, está muito alto e é melhor esperar um pouco, não fazer nenhum movimento grande, não dar um passo maior do que a perna, né? Então, se o Banco Central norte-americano mantém as taxas de juros altas para evitar o avanço da inflação, tem esse problema econômico aí. Mas se ele cortar para melhorar a questão da dívida pública dos Estados Unidos, para melhorar a questão dos empreendimentos, dos investimentos, para o pessoal
botar dinheiro nas empresas e tudo mais, aí você tem um problema da inflação como contraponto, né? Porque a taxa de juros vai cair, essa taxa de juros alta é o que está segurando a inflação nesses patamares ainda controlados, incômodos, mas ainda controlados, né? E se você tirar esse item, esse fator que garante que a taxa de juros vai ter, aliás, a taxa de inflação vai ter algum controle, então você vai deixar a inflação aí livre, leve e solta para corroer o poder aquisitivo do norte-americano, né? E fazer isso no ano de eleição, meu amigo, é pedir realmente para não ter chance nenhuma de vitória do senhor Joe Biden, né? Então, ainda que o Banco Central norte-americano tenha a sua independência garantida, não seja a casa da mãe Joana, que é o Brasil, que já foi pior, né, inclusive, mas não é tão bom assim, mas ainda que o Fed não tenha essas características de intervenção, o cara que está ali foi colocado pelo presidente, ele tem essa coisa parecida aí, de fato, com um jeito democrata de ser, ele não vai jogar contra o time, né? E aí você tem essa sinuca de bico enorme para o governo norte-americano. A inflação continua incomodando, ok, é previsto, mas é muito mais alta do que o governo gostaria, e as ferramentas macroeconômicas, monetárias para lidar com isso estão com um grande problema na atualidade, né? Quem diria que imprimir dinheiro à torta e à direito durante um período curto, mas uma quantidade enorme, iria causar uma inflação incômoda para o governo, né? Tá aí, mais uma vez, o preço que todos estão pagando, né? Isso aqui vai repercutir aqui no Brasil também, não tenha dúvidas disso. Todos estão pagando por conta da farra monetária feita pelo governo norte-americano nos últimos anos, né? Vamos ver até onde isso aqui vai dar. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.